Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Molise, sou psicóloga, atuo na Secretaria Municipal de Educação de Rondonópolis há 14 anos já. Estou hoje no Departamento de Gestão de Educação Inclusiva e vim para a gente conversar um pouco sobre essa pandemia do coronavírus, as implicações dela, tanto para a gente individualmente, para a nossa saúde mental, e quanto para as aulas, para a educação do município, tá bom? Então, eu sou uma mulher de pele branca, meus cabelos são castanhos, estão na altura dos ombros, estão repartidos do lado, uso uma blusa vermelha de manga comprida e um batom vinho. Então, atrás de mim tem uma parede, na parte de cima ela é branca, na parte de baixo ela é azul e na lateral parece a minha estante, onde estão colocados alguns dos meus livros e tem algumas plantas. Nessa situação de pandemia, o que a gente tem? Lá em março, quando a gente começou, esse contexto de distanciamento social, a gente pensou que a gente ia correr uma corrida de 50 a 100 metros rasos. E agora a gente tem percebido que estamos correndo uma maratona que não sabemos quando irá terminar. Baseado na experiência de outros países que estavam à frente da gente em termos de tempo de pandemia, e tendo como referência de pior cenário até então a situação da Itália, entendíamos que o isolamento social era necessário, mas que ele duraria 2, 3 meses, como aconteceu nesses outros países. O que temos vivido aqui no Brasil é que já passamos de 4 meses e não temos nem perspectiva de saída desta situação de distanciamento uns dos outros. Nesse contexto, essas medidas de distanciamento social fazem com que a gente se prive de uma rede de relações que a gente tinha e que nos ampara na vivência de diversas situações, no enfrentamento de dificuldades do cotidiano. Essa situação de distanciamento social e de trabalho remoto, a gente começa a trabalhar de casa. Trabalhar de casa faz com que a gente acumule o trabalho que a gente chama de reprodutivo, que é com a manutenção da casa e criação dos filhos, com o trabalho chamado de produtivo, que é esse trabalho que, na maior parte dos casos, desempenhamos fora de casa e pelo qual somos remunerados. Então temos o distanciamento das nossas redes de relações, das nossas redes de afeto. Depois, o trabalho remoto, que, se por um lado possibilitou que as pessoas se protegessem de possibilidade de contágio do coronavírus, por outro lado, obrigou essas mesmas pessoas a se reinventarem no desenvolvimento de seus trabalhos. Além disso, ele fez com que a vida de dentro de casa se misturasse com a vida fora de casa e, nesse sentido, a sobrecarga de trabalho, o acúmulo de trabalho se acentuou. Com isso, recebo relatos, por exemplo, de amigos, colegas, professores, contando sobre a dificuldade que tem para imaginar uma prática diferenciada da docência, falando do contexto da escola, com cuidar das crianças enquanto desempenham as suas atividades profissionais dentro de casa. E aí, por fim, temos também a preocupação com o quanto essas atividades vão atingir os estudantes, mas aí sobre isso a gente vai falar mais para frente. Essas experiências fazem com que a gente precise reinventar tantas formas de trabalhar quanto as formas de se relacionar, tanto afetivamente quanto nas relações profissionais, né? E aí estamos construindo, estamos experienciando isso. E aí, como terceiro ponto, nós temos no nosso país a ausência de uma liderança que nos traga um direcionamento e nos dê a sensação de que nós sabemos o que estamos fazendo e para onde estamos rumando, apesar de todas as dificuldades. E há estudos que indicam que uma liderança consistente, que se comunique de forma clara, ela faz toda a diferença, tanto na adesão às estratégias de combate ao que causa aquela situação de crise, quanto na manutenção da saúde mental dos trabalhadores, da população em geral. Se há discursos conflitantes e se não há esse direcionamento consistente, a população tende a passar por todo esse processo com muito mais índices de adoecimento, com muito mais fragilidade e de forma menos consistente. Então, o que a gente tem é o seguinte: uma liderança que consiga direcionar a população, que traga segurança de que as medidas necessárias estão sendo tomadas, é um fator protetivo da saúde mental da população. Então nós temos um contexto em que cada pessoa foi afetada individualmente, e aí nós temos planos que foram adiados, planos que foram
eliminados em função da pandemia. Temos pessoas adoecendo ao nosso redor, ou a gente ou ao nosso redor. E temos também o risco de contágio iminente pelo coronavírus, que faz com que, ao contrairmos o vírus, tanto possamos passar de forma assintomática ou branda pela Covid realmente, quanto agravar o quadro necessitando de internação e muitas vezes de UTI e por vezes inclusive resultando em morte. Todo esse contexto traz uma fragilidade muito grande para cada um de nós e faz com que nós estejamos expostos a uma sensação de vulnerabilidade absurda. Com isso, é super natural que quadros de ansiedade se desenvolvam, porque a ansiedade é como se fosse um alarme que soa para a gente indicando que há algum perigo iminente. O estresse, que é o que no nosso contexto gera esses comportamentos de ansiedade, é uma preparação do corpo para situações de luta ou fuga. Então, diante de uma situação que possa colocar em risco a nossa vida, o nosso organismo se prepara para lutar, fugir ou paralisar. Isso faz com que nós estejamos mais atentos aos riscos e com que tomemos medidas de precaução maiores. Contudo, se ao longo do tempo essa hipervigilância se mantiver, o nosso organismo entra em sobrecarga e aí nosso corpo passa a adoecer. Tanto fisicamente, né? E aí nós temos desenvolvimento de gastrite, de dores no corpo, quanto emocionalmente, podendo ter o desenvolvimento de transtornos de ansiedade mais graves. No entanto, é preciso que a gente entenda que sentimentos de angústia, de ansiedade ou mesmo de desesperança, em certo modo, são até esperados, são comuns nesse contexto de tantas mudanças pelas quais estamos passando e para as quais não fomos preparados. Então, nesse contexto, oscilações emocionais ou dificuldades para se adaptar a esta rotina com todas as mudanças são esperadas. Então, por vezes pode acontecer tanto de parecer que a gente está letárgico, de que não consegue fazer nada direito, de que não consegue se organizar, de que o dia passou e a produção foi muito baixa ou quase nenhuma. Em outros momentos, ou com outras pessoas, elas podem ter a sensação de que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e isso causa um barulho excessivo na cabeça, uma sensação de desgaste, de cansaço muito grande, uma dificuldade de engajamento nas atividades, uma dificuldade para desenvolver rotinas, inclusive de autocuidado por vezes, né? De atividades físicas, de se engajar mesmo em coisas que a gente gostava de fazer antes e que a gente teria condições. Mas isso acontece porque a gente está num processo de ressignificação, não só da nossa vida individual, quanto do mundo como um todo. A gente está tentando se adequar a novas formas de vida, a novas rotinas, a novos cuidados, e isso exige uma energia do nosso corpo, do nosso cérebro, que são absurdas. Estes quadros tendem a ser estabilizados com o tempo, em certo nível pelo menos, na maior parte da população. Portanto, nesse âmbito individual, respeitem os seus processos e tempos e acolham esses sentimentos o quanto puderem. Dentro da realidade e das possibilidades de cada pessoa, vejam quais são as modificações possíveis de serem implantadas, das menores às mais robustas, no sentido de lhes trazer conforto, bem-estar e de lhes colocar em movimento gradativamente. Reduzir o nível de cobrança, avaliar o que é possível fazer agora nesse contexto, sem buscar atingir um desempenho equivalente ao pré-pandemia, são ações importantes. Pode acontecer de ter pessoas em que eles se acentuem mais e que possam precisar de um apoio especializado, de uma atenção em saúde, tanto médica quanto psicológica, e aí é importante que esses apoios sejam buscados. E a gente tem dois caminhos de análise. Um no âmbito mais individual, em que a gente teve, em maior ou menor grau, a sua vida virada do avesso, suas experiências transformadas, né, em que teve que se adaptar a tudo isso, como nós na rede, que estamos trabalhando remotamente de casa e em alguns momentos vamos aos nossos locais de trabalho, seja CEMEDs, sejam as escolas, para poder entregar as atividades ou desempenhar outras atividades, mas num contexto de distanciamento das nossas redes de relações. Mas num nível mais global, o que essa pandemia fez
foi acentuar as desigualdades que já existiam. E aqui eu falo a partir não de mim, mas com base em Boaventura de Souza Santos. Ele publicou um ensaio chamado A Cruel Pedagogia do Vírus, em que ele diz o seguinte, aqui eu peço a permissão para trazer um excerto. Ao contrário do que é veiculado pelas mídias e pelas organizações internacionais, a quarentena não só torna mais visíveis, como reforça a injustiça, a discriminação, a exclusão social e o sofrimento imerecido que elas provocam. Acontece que tais assimetrias se tornam mais visíveis em face do pânico que se apodera dos que não estão habituados a ele. Então, o que Boaventura fala pra gente, e que é uma coisa que a gente precisa prestar atenção enquanto sociedade, é que, por mais que nós individualmente tenhamos sido afetados e tenhamos perdido muita coisa, seja em termos de sensação de liberdade individual, seja em termos de perdas materiais ou de pessoas realmente, há grupos de pessoas que estão mais expostos e mais vulneráveis em função dessa pandemia do coronavírus. No texto ele elenca, grupos como as mulheres, como pessoas pobres, como pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e diversos outros grupos. A gente precisa colocar em perspectiva e entender que a nossa dor pode ser muito grande, mas a gente não pode, enquanto coletividade, desconsiderar essas vivências mais amplas que estão sujeitas a maiores riscos e maiores prejuízos do que a gente. Fechando esse ponto, tem um último tópico que eu gostaria de abordar com vocês, que é a discussão sobre o luto. Conforme a pandemia avança, não só no Brasil, mas aqui em Rondonópolis, de forma mais específica, nós temos contato com pessoas de nossas relações que conhecem, convivem ou têm algum de seus familiares diretamente afetado pela pandemia. Quando não somos nós essas pessoas, Então, familiares que estão internados em longo prazo, que estão na UTI e por vezes que inclusive morrem. Diante dessas situações de morte, esse contexto do coronavírus nos traz como desafio a necessidade de elaboração de um luto pelas mortes quando elas ocorrem, de pessoas que nos são próximas e nos são importantes, sem que a gente tenha podido passar pelos rituais e realizar os processos de compreensão e entendimento dessa morte. Realizar todo esse processo de elaboração do luto, quando a gente muitas vezes não conseguiu nem ter contato com essa pessoa durante sua internação, durante o agravamento do seu quadro, é um processo muito difícil, mas continua sendo necessário. Nesse contexto de a gente não poder realizar os rituais, é importante que a gente coletivamente desenvolva estratégias para que esse luto possa ser elaborado. E isso vai se dar de formas diferentes de acordo com a realidade de cada família, com o contexto de cada família. Então é importante que diante dessa situação de extrema vulnerabilidade de perda, cada família olhe para si e entenda o que é importante para ela realizar naquele momento para que aquela perda seja ressignificada. E essa ressignificação vai envolver estratégias mais diversas. Sobretudo, é importante que essas pessoas, essas famílias que perderam alguém que lhes era importante, sejam acolhidas, acompanhadas e cuidadas. E que possam expressar, falar sobre a sua dor, falar sobre a sua perda, falar sobre o seu sentimento, para que daí com o tempo este luto seja elaborado. Se as famílias virem que é importante realizar algum ritual específico, simbólico, isso também pode ajudar. Mas isso depende de cada contexto, de cada caso, do que cada família considera importante para si. Então, o que essa pandemia nos trouxe, o que escancarou os nossos olhos, é a necessidade de nos relacionarmos através do cuidado. A gente precisa se conectar com as outras pessoas a partir do cuidado. A gente precisa ser cuidado e cuidado não está restrito necessariamente aos membros da família. Quem cuida da gente, inclusive à distância, pode ser um colega de trabalho, pode ser um vizinho, mas o que situações como essa de crise nos possibilitam e nos trazem como urgência é entender que aquilo que fica são as relações, aquilo que fica são os afetos e a gente precisa cuidar um dos outros, porque nós dependemos uns dos outros. Então a grande questão que se impõe para a gente é como nós podemos operar coletivamente
em um contexto que nos demanda o isolamento. E por operar, eu trago todas as relações que a gente estabelece, tanto as de trabalho quanto as afetivas, nos relacionamentos sociais mais diversos. Como podemos manter uma coletividade, construir uma coletividade a partir de demandas de isolamento? Construir caminhos para que essa coletividade realmente se consolide é o grande desafio. Porque quando nós estamos sozinhos, quando nós nos sentimos isolados, as dores parecem que doem mais, as dificuldades parecem ser muito maiores. O compartilhar faz com que a gente tanto consiga diminuir o peso do que a gente carrega, quanto encontrar alternativas a partir da troca com outras pessoas. Então, grupos são importantes na nossa vida, nós somos seres sociais, e grupos são importantes para o acolhimento, para o compartilhamento e para a construção de alternativas. Nesse sentido, a gente também pensa as relações de trabalho e agora a gente vai pensar a educação de forma mais específica nesse contexto de pandemia. No início tivemos um fechamento das escolas em função do encerramento das aulas presenciais e aí, há algum tempo, começamos com o programa de atividades para além da escola. E esse programa foi pensado em função de grande parte dos nossos estudantes não ter acesso, muitas vezes, à internet, a computador, a recursos de tecnologia que crianças e adolescentes pertencentes a outras classes econômicas que estudam muitas vezes na rede privada de ensino têm para poder trabalhar o ensino remoto. Então, o início desse programa foi muito de tatear, de experienciar, de tentar descobrir como nós realizaríamos isso. E acho que essas indagações advindas do início do programa são muito necessárias, porque nós estamos construindo uma experiência que nunca vivenciamos antes. Nós precisamos construir os caminhos. E construir os caminhos gera insegurança, incerteza, e nós temos precisado fazer isto de uma forma que por vezes nos parece estar totalmente alheia das nossas mãos, das nossas possibilidades. Porque se em sala já era difícil trabalhar com a totalidade das crianças, de forma a considerar as especificidades e singularidades de cada uma, cada professor estando lá atento para poder manejar as dúvidas e a condução das aulas, agora, pensando na proposição de atividades que vão ser encaminhadas para as casas dessas crianças, para que elas realizem juntamente com seus pais, mães ou responsáveis, é um desafio muito maior. E a dúvida sobre o quanto o que estamos fazendo está realmente contribuindo para o desenvolvimento e aprendizagem desses estudantes é real e precisa ser considerada. Nesse sentido, eu acompanhei algumas escolas durante a primeira etapa, durante o processo inicial de elaboração das atividades, e a gente conversou muito sobre essas inseguranças, sobre como construir esses caminhos, inclusive com as famílias, considerando também a especificidade de cada família. Eu acho que a gente precisa considerar justamente que é uma experiência, nós estamos construindo caminhos, e nesse construir caminhos vão ter ações, atividades, propostas que vão funcionar melhor em determinados contextos e tem outras que não vão trazer os resultados minimamente que a gente espera. Funcionar melhor ou pior tem a ver com cada família, tem a ver com cada realidade, tem a ver com cada comunidade. Então a gente precisa pensar não só cada criança ou adolescente da nossa turma, quanto também cada família, né, dessas crianças e adolescentes, para poder saber de que forma intervir e por vezes alguma proposta que eu encaminhe para um grupo não vai servir para outro. Eu vou precisar muitas vezes individualizar as atividades e em outras vou poder trabalhar mais coletivamente, mas eu preciso conhecer a minha realidade, conhecer o grupo com o qual eu falo. Nessa altura do campeonato, vocês já tiveram experiências de envio das atividades, de planejamento em diversas etapas, retornos de algumas delas. Nós do Departamento de Gestão de Educação Inclusiva temos acompanhado a atuação das e dos professores das salas de recursos nesse planejamento coletivo realizado com os outros professores e professoras da equipe da escola e temos visto um empenho de todo o grupo no sentido de pensar planejamento de atividades que sejam o mais ricas possíveis em torno de possibilidades de realização e de aprendizagem das crianças realmente. Nesse sentido, eu trago muito
Paulo Freire, nesse livro dele, Pedagogia do Compromisso América Latina e Educação Popular, em que ele fala sobre a importância da criatividade na prática pedagógica. Ele vem dizer o seguinte: há que se usar e inventar métodos, há que se usar e inventar técnicas, há que se descobrir meios criados, há que se aproveitar situações. Daí a necessidade que há, para mim, de um professor progressista ser imaginativo e deixar sua imaginação voar longe. É o que, mais uma vez, é utopia. Daí o quanto essa pandemia não nos tem exigido especialmente de vocês, professoras e professores, do uso da criatividade, né, em busca dessa utopia, que é o que nos move. Eu lembro agora do Galeano, que fala que a utopia é aquilo que está a 10 passos de mim, mas se eu ando 10 passos, ela vai mais 10 passos, de forma que eu nunca a alcance, mas ela é aquilo que me serve para fazer andar. Então, mobilizados pela necessidade e por um compromisso ético com a educação das crianças e adolescentes da nossa rede, vocês estão nessa busca por se reinventarem muitas vezes e construírem uma prática que está muito longe do que seria ideal. Mas é uma prática que é possível agora, nesse contexto. E nessa tentativa de produção criativa, de práticas pedagógicas que, ainda que estejam longe do ideal, são as que nesse momento a gente encontra como possibilidades para a construção desse caminho em função de um compromisso que a gente tem com a educação, acho que é importante também, considerando que este programa já acontece há algum tempo, cada um de vocês, professoras e professores, avaliarem, pensarem alguns itens, por exemplo. De que forma esse novo modelo me impacta? Eu me sinto minimamente confortável no planejamento dessas atividades, no encaminhamento dessas atividades para as crianças, considerando esse contexto de pandemia? Se isso me causa algum tipo de frustração, isso está me afetando dessa forma por quê? Porque há questões sociais mais amplas que interferem nesse contexto, que interferem nessa realização, há questões educacionais que essa prática não dá conta de suprir, e aí mandar atividades para as crianças realizarem em casa fica parecendo uma tentativa de segmento de algo que não vai se efetivar? Ou é porque eu não me sinto à vontade tecnicamente, pedagogicamente, de desenvolver essas atividades? É porque me falta formação, me falta alguma habilidade nesse sentido de confeccionar as atividades? É por algum outro motivo que não sejam esses dois? Acho que cada um pensar para si, fazer essa avaliação individual e aí, considerando o coletivo da escola de forma mais ampla também, acho que é um ponto importante para a gente tanto avaliar o programa, quanto pensar sobre o meu desempenho e os limites da minha atuação e a minha satisfação enquanto docente nesse contexto. Mas diante disso, eu penso também num vídeo que o Christian Dunker é um psicólogo, psicanalista, professor da USP, trouxe para o seu canal no YouTube um vídeo chamado Para os Professores em Quarentena, em que professores começaram a recorrer a ele muito ansiosos, muito angustiados, muito frustrados em função desse contexto de educação remota. E ele diz que os professores vêm falar de esse tipo de educação como um remendo. Acho que esse vídeo é bastante interessante, porque inclusive ele fala assim, gente, nós trabalhamos a partir da utopia, e aí por isso eu pensei no Galeano, da construção de um outro mundo possível. Nesse processo, a gente está suplementando algo que não está completo, que veio a ser rompido em função da pandemia. Se não está completo, e nesse contexto de pandemia, não é só o contexto que está diferente, nós também estamos diferentes e nós precisamos acolher essa diferença. Nós não podemos partir de um padrão de vida normal como era antigamente, né, dentro do que era considerado normal, de relações padrão, para podermos pensar a educação. Nós temos que acolher essa falta, nós temos que acolher essa fragilidade para daí conseguirmos construir algo a partir disso. E se não é o ideal, não é aquilo com a qual eu estava habituado e que eu sei que funciona, ou que, apesar das limitações que eu encontro, eu sei como operar, o que é possível fazer neste contexto que nos é dado? Nesse sentido, ele continua dizendo que nós estamos sendo convocados nesse momento a construir uma outra experiência, que está longe de ser a ideal, mas que é muito importante também. E na medida em que a gente está sendo convocado a construir essa nova experiência, ela vai ter características diferentes. E aí, nesse aspecto, eu retomo
aquele excerto do Paulo Freire, em que ele fala: a gente precisa construir métodos, construir processos criativos a partir dos contextos que se impõem. A gente precisa entender também que é muito da experiência da escola que a gente não vai conseguir transferir para esse programa de atividades para além da escola, mesmo que não seja relacionado ao desenvolvimento cognitivo em si, a construção de conhecimento e aprendizagem formal, uma concepção mais estrita. O âmbito da experiência da escola é formado também pelas relações. Isso foi uma coisa que apareceu muito na minha pesquisa do doutorado, né, quando a gente perguntava para as crianças: por que você vem para a escola? O que você mais gosta na escola? Eu gosto de brincar, eu gosto de estar com os amigos, eu gosto de encontrar os professores. Então, a escola é o espaço das relações. Nesse sentido, tem um artigo da revista Praxis Educativa, escrito por Walter Omar Corran e intitulado Tempos da Escola em Tempo de Pandemia e Necropolítica, que vem dizer o seguinte: a escola é também isto, um lugar onde os corpos se encontram para brincar e fazer amigas e amigos, ou seja, um lugar onde se faz comunidade, se compartilha o mundo com todas as suas penúrias, belezas e dificuldades. A escola é também um espaço onde os amigos e as amigas, com a ajuda de professores e de professoras, e junto a elas, estudam, leem, escrevem, pensam e questionam esse mundo. Portanto, há uma dimensão da escola que a gente não consegue substituir se não for vivenciando as relações escolares em si, no contexto da escola, nesses encontros. Nesse sentido, um questionamento bastante importante para pensar nesse planejamento das atividades é como, não tentando substituir em si, porque não há substituição para esses processos, para essas vivências na escola, mas como conseguir trazer um pouco dessas relações para as crianças e para os adolescentes, para os nossos estudantes. Como fortalecer esses vínculos e fazer dessas relações entre as crianças uma rede de cuidados. Acho que está aí um desafio que se impõe para a gente como função da escola nesse contexto de pandemia. Se o contexto de isolamento, e aí eu volto para a discussão sobre o cuidado que a gente teve anteriormente, a gente precisa estabelecer rede de cuidados entre todos, como trazer isso para as crianças também, a partir de vídeos, a partir de cartas. Acho que essa dimensão do cuidado faz com que a gente consiga atenuar aflições, minimizar angústias, fortalecer as crianças para que, quando elas puderem retornar para a escola, assim como a gente, também, para quando a gente puder retornar para a escola, a gente consiga partir de um compartilhamento de afetos que se sustentou minimamente ao longo desse tempo todo, ainda que não da forma ideal, ainda que não da forma como aconteceria. Sem tentar substituir, a gente promove esses vínculos. Então, para finalizar esse ponto de discussão sobre nosso fazer pedagógico, nesse contexto do programa de atividades para além da escola, eu trago um outro excerto do Paulo Freire, agora desse livro Política e Educação, em que ele fala o seguinte: a preocupação com os limites da prática, no nosso caso, da prática educativa enquanto ato político, significa reconhecer, desde logo, que ela tem certa eficácia. Se não houvesse nada a fazer com a prática educativa, não havia por que falar de seus limites. Da mesma forma como não havia por que falar de seus limites se ela tudo pudesse. Falamos de seus limites precisamente porque, não sendo a alavanca de transformação profunda da sociedade, a educação pode algo no sentido dessa transformação. E aí, mais pra frente, ele vem dizer: não podendo tudo, a prática educativa pode alguma coisa. Então, o que nós podemos fazer com as nossas crianças e adolescentes, com os nossos estudantes, neste contexto de pandemia? Por fim, para encerrar, porque essa conversa já está longa, eu queria trazer para vocês um estudo, para finalizar dizendo: mantenham o distanciamento social e usem as máscaras sempre que necessário, sempre que forem sair para ter contato. Por quê? Estamos em um tempo em que a ciência está sendo desvalorizada e negada, O negacionismo científico é muito grande. E por isso tem muitas pessoas que acham que o distanciamento é besteira, que a máscara não surte efeito nenhum. Então, nesse contexto de pandemia, a gente tem como recomendações para prevenção do contágio pelo vírus do coronavírus as orientações tanto em relação à higiene quanto em relação ao distanciamento social. E é a adesão a essas medidas que tem minimizado
a progressão que já é galopante dessa pandemia aqui no Brasil. Nesse sentido, eu trago um estudo recente que foi publicado mês passado, feito num batalhão de soldados na Suíça, em que os soldados estavam divididos em 3 grupos, um grupo mais afastado e os outros 2 com contato constante. Durante esse período de alojamento, houve um surto de contágio pelo vírus do coronavírus nos batalhões 2 e 3, e aí eles implantaram medidas de distanciamento social e de higiene em todos os batalhões. Enquanto nesses 2 grupos que estavam em contato, a contaminação correu largamente e 40% dos soldados desenvolveram a doença, apresentaram sintomas do Covid, no batalhão que ficou afastado, em isolamento, menos soldados foram contaminados pelo vírus, aqueles que foram mais tardiamente e nenhum manifestou sintomas da doença. Então esse estudo, que precisa ser confirmado, que precisa ter investigações posteriores que corroborem essas conclusões, esses achados, ele é importante porque ele mostra não apenas as medidas de distanciamento social e de uso de máscaras e de higiene como importantes para prevenir o contágio do vírus, do coronavírus, como também para, nos casos em que o contágio acontece, para ter uma redução da gravidade da manifestação da doença. Porque parece que há relação entre a quantidade de partículas de vírus aspirada com o agravamento dos quadros de Covid realmente. Por isso, provavelmente, profissionais de saúde, quando adoecem de forma mais grave do que grande parte da população em geral. Então, fiquem em casa conforme puderem, usem máscara, usem álcool gel, né? Adotem as medidas de higiene para que a gente consiga minimizar os efeitos da doença e prevenir o contágio do vírus. Agradeço muito por poder estar aqui conversando com vocês, e a gente do Departamento de Gestão de Educação Inclusiva, assim como na CEMED como um todo, está à disposição para conversar, para discutir, para contribuir para o trabalho de todo mundo.